Seja bem-vindo a mais um Palavras Cruzadas com o professor Pinto da Costa. Muito obrigada por ter Bom dia. vindo. Vamos então falar primeiro do encerramento das 4 salas de cinema do Shopping Cidade do Porto. Vamos começar por aí, professor. Será mais uma perda para a cidade do Porto? Fechar, seja do que for, é sempre uma perda. Relativamente ao cinema, será uma perda mais significativa ainda. Eles têm feito, as pessoas que não querem que feche o cinema têm feito um abaixo-assinado relativo, estou a falar, por exemplo, de Manuel Oliveira e outras pessoas, jornalistas, políticos, que não queriam que aquilo fechasse, porque, ao que parece, sempre que há lá um filme, é um filme de qualidade, não é um filme para vender apenas. Acha que nem com uma petição, que não é, mas com um abaixo-assinado destas pessoas ilustres, nem com isso as coisas poderão mudar? Eu penso que nem com isso, porque, seja em que perspectiva for, há que analisar a questão até ao fundo. E o que está em jogo nesta ocasião é a falta de público para essas 4 salas. Não se está a discutir realmente a qualidade, mas sim a questão em termos de bilheteira, porque há uma certa rentabilidade que possam suster os encargos que advêm de manter em exercício 4 salas de cinema. O facto da qualidade ser boa, quer dizer, ultrapassar a mediania do filme vulgar, não chega. Claro. É necessário que as pessoas adiram. O que é que realmente estará aqui em jogo? É um equilíbrio de ordem económica e financeira. A Medeia Filmes diz que é quem realmente está a gerir as salas de cinema, diz que daria 40% da bilheteira para poder colmatar algumas das dívidas que já estão acumuladas. Mas mesmo assim... É uma questão de a outra parte aceitar ou não aceitar. Se na realidade não há fundos, do ponto de vista financeiro, suficientes para colmatar as dívidas em questão, esse será um mecanismo, mas as duas partes em negociação é que poderão realmente entender-se. Eu penso que a última palavra e a primeira será do público. Se efetivamente o público frequentar, a partir de hoje, aquelas salas de cinema e se, utilizando o livro de reclamações, proclamarem por que razão é que não frequentam habitualmente essas salas, julgo que será esse o caminho positivo para se resolverem algumas pequenas deficiências. Porque, por outro lado, há, sem qualquer espécie de reclame, há salas de cinema que funcionam simultaneamente, chegando num fim de semana a ter mais de 1 milhão de espectadores. Ora bom, 1 milhão de espectadores, se cada um pagasse €1, era 1 milhão de euros. Mas não paga muito mais do que isso. Exatamente. Agora, tem que se ver o porquê que as pessoas vão a umas salas de espetáculo e não vão a outras. Será só pela qualidade? Não chega para explicar o fenómeno. Por outro lado, a petição feita por eruditos do cinema não chega, porque o espectador, em regra, é pessoa humana anónima, não é um erudito do cinema. Não vai só ao cinema quem gosta de cinema. Muitas vezes é uma satisfação de convívio, de namorados, uma possibilidade de encontro com todos os benefícios decorrentes de um namoro, inclusive a falta de luz. A escuridão que propicia muita intimidade que a luz viva não é tão acessível. Portanto, tem que se estudar do ponto de vista psicológico e sociológico por que razão é que há milhões de pessoas a frequentar umas determinadas casas de espetáculo e outras não o fazem. Então, na sua opinião, deveria ser mesmo o público a dar uma resposta positiva para que as coisas... Eu penso que sim, eu penso que o público deveria testar a situação, ou seja, iam todos uma vez às salas de espetáculo, às 4 salas, inundavam, esgotavam as bilheteiras e depois viam por que razão é que não vão lá.
Gostaram, não gostaram, o que é que falta, o que é que não falta, a comodidade, a cor das cadeiras, o ambiente, o que é que era atrativo, o que é que era de rejeição. Em face disso, é evidente que a solução não seria encontrada mediante muitas comissões a estudar projetos, etc. Não, era da noite para o dia, como alguns fazem, e se faz no estrangeiro, a trabalhar intensamente para que no dia seguinte estivesse tudo totalmente diferente. Se conseguirmos suster esta intervenção, julgo que não fecham as salas, porque as 4 salas haverá possibilidade de ter um rendimento. Agora, como é que salas que têm um cinema com um espectador, 2, 3, 4 ou 5, podem suster-se? Porque esta administração do cinema é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Porque hoje, com a possibilidade que existe de se comprar bilhetes para o cinema, como para outros espetáculos qualquer, pela internet, suponha, por exemplo, que há, estou a citar no caso real, um filme para uma sala em uma determinada hora que só tem um espectador, cujo bilhete foi marcado pela internet. O filme foi passado, obrigatoriamente, claro, porque há contratos. No entanto, todas as pessoas envolvidas na passagem deram um prejuízo relativo. Portanto, a gestão não é só dizer passa ao filme ou não passa ao filme desta ou daquela maneira. Depois aos encargos, com o pessoal, aos recursos humanos, aos técnicos. São sempre muitas despesas. São muitas despesas que só têm que ser naturalmente suportadas com o público, com os interessados, uma vez que isto não é propriamente uma obra de assistência social. Mesmo essas também já não são a 100%, quanto mais agora, digamos, as salas de espetáculo serem subsidiadas. Parece-me que a tal ideia dos 40%, a amortização parcial da vida da dívida em termos de bilheteira, parece-me razoável, desde o momento que haja bilheteira. Sem isso será extraordinariamente difícil. De resto, o Shopping Cidade do Porto esteve sempre envolvido numa névoa muito discutível, aos quais as pessoas já se habituaram. Portanto, eu julgo que esta dificuldade interessava a todos os portuenses, a todos os tripeiros, de modo geral, manter o mínimo de salas que já existem, para que a pessoa que queira ir ao cinema não tenha que sair da cidade do Porto, propriamente dita, para, na realidade, ver os filmes. Por outro lado, as pessoas aderem ou não aderem consoante os reclames dos filmes, que às vezes são super gigantescos e em que nós ficamos dominados logo pelo cartaz, que muitas vezes nem tem muito que ver com o filme. Quer dizer, lá o filme, mas a cor, as posições e este ou aquele pormenor entusiasma-nos e faz-nos o convite para irmos ver se sim ou não aquilo tem algum interesse. Depois há o fenómeno... É a primeira forma de vender, não é? E depois há o fenómeno grupal. É que vai um parzinho, diz ao outro que aquilo tem interesse, combinam 4, é um local de encontro e assim sucessivamente. É pena porque, na realidade, o ambiente do Shopping Cidade do Porto é muito aprazível, é muito agradável e era, digamos, uma boa manifestação de lazer as pessoas reunirem-se para ir ver o filme, que uma semana será melhor, noutra semana será pior. Isso é perfeitamente secundário. O que interessa, na realidade, é que as pessoas cultivem o cinema, porque o cinema, como muitas outras, é uma arte. Exatamente. Vamos continuar então. Vamos falar agora, depois do cinema, sobre a Câmara de Gaia, porque a Câmara Municipal de Gaia tinha previsto uma urbanização nova para Vila d'Este. Pelos vistos, as coisas estão a complicar-se porque o Governo não quer dar ajuda para isto. Na certeza, porém, que 350 mil euros já foram gastos pela Câmara Municipal no projeto. Aqui o Vice-Presidente diz mesmo à Comunicação Social que há falta de dinheiro do Governo. Se não há dinheiro no Governo para melhorar uma urbanização, pouco mais haverá para fazer outro tipo de coisas, professores. Como é que nós podemos ver esta situação? Ora bem, eu vejo-a com uma certa particularidade, porque na realidade essa expressão que a Andreia usou de ajuda do Governo diz tudo. Se nós tivéssemos uma regionalização, essa expressão ajuda do Governo perdia a expressão, porque a região é que teria que resolver o problema. Mas não estamos nessa, pelo menos ainda. E como não estamos nessa, precisamos da ajuda do Governo em face da centralização que nós agora
temos que suportar. Portanto, aqui, na realidade, que a Câmara de Gaia não tenha fundos suficientes para a reformulação da Vila d'Este, isso parece-me evidente. Não há ninguém que, a não ser com muito custo, desviando todas as outras verbas de uma notável obra que tem sido feita na Câmara Municipal de Gaia e que está à vista de toda a gente, inclusive os passeios higiênicos que se podem fazer à beira-mar, tudo isso onera bastante, digamos, todos os encargos da Câmara. Se a Câmara concentrar tudo só na reformulação da Vila d'Este, naturalmente que haverá dinheiro. Agora, o problema é que me parece muito duvidoso e até que se justifique centralizar todas as verbas só para resolver o problema da Câmara d'Este. Não é que esteja a minorizar o problema da Vila d'Este por uma razão, porque ali mora muita gente. Marco António Costa diz mesmo que poderia desembolsar a Câmara Municipal 40%. 40%? Se na realidade os responsáveis disponíveis a 40%, vamos aceitar esses 40%, mas 40% falta realmente 60%. Era uma possibilidade extraordinariamente importante, porque está ali uma população que é superior a 80 cidades. Exatamente. E esse é um facto, e nós às vezes preocupamos-nos por uma questão, digamos, política desta cidade, daquela ou daquela outra, e não estamos interessados em resolver problemas, e que não são pequenos, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista moral, étnico, etc., na Vila d'Este, porque os há, e que depois, de alguma maneira, embora não seja espetacular, mas se vão refletir na falta de um convívio harmonioso da população, julgo que todo este arranjo era importante e se justificasse. Como estamos num sistema centralista, teremos que convencer que o centralismo deu os tais 60% que são necessários para nos resolver um problema, embora, como eu disse, à partida discorde da necessidade desses 60%. Como é que acha que se poderia fazer, professor, sem recorrer ao Estado? Se, na realidade, toda a responsabilidade económica, financeira, cultural e política desta região dependesse exclusivamente da Câmara Municipal de Gaia. Porque a Câmara Municipal de Gaia depois é que teria o encargo de se empenhar perante esta e aquela organização, inclusive a privada, porque não, para o desenvolvimento regional e o atendimento aos problemas mais prementes da sua responsabilidade política e da sua responsabilidade económica e social a nível de camarário. Porque a verdade é que se todas as câmaras municipais pedirem para levar a efeito estas urbanizações em todo o lado, a verdade é que o Estado não teria, se calhar, mãos a medir. Exatamente. Não é possível. Quer dizer, o Estado não tem capacidade para suprir os 60% de todos os encargos que são mais do que necessários a qualquer nível e em qualquer ponto do país. Não é possível. Talvez as câmaras precisassem mais de fazer as coisas com peso e medida, aquilo que podem fazer. Aquilo que podem fazer com mais autonomia. Exatamente. Sobretudo com mais autonomia. Isso é que era a solução. Vamos para outro problema, um problema que eu acho que é, se calhar, geral, mas que vamos particularizar, que é o caso de 9.000 pessoas que esperam uma cirurgia no Hospital São Teotónio em Viseu. Não será só de Viseu que nós poderemos falar deste caso, mas na realidade com o encerramento das urgências, encerramento das maternidades, com as filas de espera cada vez maiores, tudo isto está a ficar muito confuso, professor. Ora, parece-me que essa confusão também se pode atenuar. Hoje é o dia das soluções. Hoje é o dia das soluções. Vamos lá, ou então. pelo menos das hipóteses de soluções. Sim. É que o nosso país atualmente preocupa-se muito mais em tratar doentes do que em prevenir doenças. Uhum. Porque um dos assuntos que foi muito badalado recentemente e está de acordo com a proposta que acabou de me fazer, aquela idosa em Aveiro, de 85 anos, que morreu, toda a gente fala nela. Mas eu gostava de saber qual foi o atendimento que o país lhe deu quando ela tinha 80 anos. E que proteção lhe proporcionou quando ela tinha 70 anos. Ora bom, isso para mim é muito mais importante do que, na realidade, uma pessoa que aos 85 anos morre, e eu diria que teve a sorte de só morrer aos 85 anos.
Portanto, quer dizer, nós preocupamos-nos muito mais com o espetáculo de tratar quem é diminuído, que é o coitadinho, e a nossa política reflete exatamente essa mentalidade. Porque quando nós encontramos uma pessoa qualquer, conhecida ou amiga do nosso campo de relações, como é que você está? E ele queixa-se logo, dá-me aqui este ombro, dá-me aquele outro, estou um bocado melhor, mas olha que os joelhos não funcionam, às vezes tenho dores de cabeça, etc. Já é quase... É uma espécie de hipervalorização pelo facto de estar doente. E, portanto, o que nós temos é que tratar os doentes e não ter um programa de profundidade para evitar que as pessoas estejam doentes. Professor, mas há doenças graves que deveriam ser tratadas logo de início e não estar à espera que a possibilidade venha? A maior parte das doenças que nós temos são feitas por nós. Porque se o cidadão tiver uma alimentação racional, individual para o seu próprio perfil psicobiológico, não tem doenças do coração, não tem arteriosclerose, não tem doenças reumáticas, nem muitas outras coisas. Fica o campo reduzido apenas àquelas doenças, digamos, inevitáveis. Àquelas doenças que não é fácil diagnosticar atempadamente por terem profundamente um substrato genético. Mas isso, professor, deveria vir muito cedo. Nós deveríamos ser educados muito cedo. Muito cedo. Para que isso pudesse muito acontecer. Cedo. É evidente que não é uma pessoa de 80 anos que não vale a pena estar-lhe a dizer como é que ela deve comer. Até porque se fosse comer racionalmente morria, porque todo o seu aparelho biológico já está habituado. Não é só habituado, já está adestrado para uma determinada alimentação errada. Porque um automóvel a gasolina, não podemos meter-lhe gasóleo, embora o gasóleo seja mais barato do que a gasolina, porque ele não está adaptado para o gasóleo e vice-versa. Portanto, nós, como máquina humana, também funcionamos exatamente da mesma maneira. Portanto, consultas. Há imensas consultas de pessoas que estão atrasadas, por duas razões. Essa é uma razão porque realmente têm doenças que necessitam de atendimento. A cirurgia é muito mais evidente porque a própria manutenção do ato cirúrgico implica uma certa destreza, um certo aparelho que não é feito por qualquer pessoa, porque medicina, bem ou mal, há muitos médicos que a fazem e muitos não médicos que as fazem também. Agora, cirurgia é extraordinariamente complicado porque há muito mais probabilidade de se morrer logo a curto prazo com uma cirurgia mal feita por um aventureiro do que propriamente no caso da medicina, em que muitas das medicinas que por aí se fazem por não médicos até têm uma base ancestral, feitas por plantas, etc., e que têm os seus benefícios e pelo menos as quantidades são de tal modo pequenas que não dão para matar logo. Por outro lado, há um entendimento que é preciso rever para que não haja tantas pessoas à espera de consultas. Eu dou-lhe um exemplo. Por exemplo, uma pessoa tem dores nos joelhos, umas dores insuportáveis, vai marcar uma lista de espera, vai entrar para a lista de espera, porque tem umas dores realmente altamente insuportáveis. Ora bom, mas qual é a etiologia, qual é a causa dessas dores? Se nós nos referenciarmos à pessoa humana e não nos limitarmos a ser um paramédico a dizer que tem cartão amarelo ou tem cartão verde, etc., isso não pode ser, isso não dá para nós quando realmente há todo um passado longitudinal pregresso que não está estudado. Porque se nós soubermos que aquele indivíduo, por exemplo, que está cheio de dores no joelho, que foi operado umas hérnias, talvez possamos relacionar a cicatriz resultante da hérnia com o aperto de uns filetes nervosos à superfície da pele e que vão, por via reflexa, provocar-lhe aquelas dores. Não é preciso grandes listas de espera, porque em 70% dos casos de dores deste género são resolvidas pela acupuntura. E, portanto, se disser assim, há uma lista de espera de 9.000 pessoas para a acupuntura, aí eu digo, vamos lá ver o que é que está a funcionar mal. Agora, o que está a funcionar mal é nós queremos resolver os problemas da pessoa humana por meios que não são os mais adequados, misturando tudo e pondo em lista de espera. E como é que nós dizemos a alguém que tem 80 anos que a solução pode ser uma outra e não estar ali na fila de espera
do Aos 80 hospital. anos é muito difícil dizer o que for, Pois. porque a pessoa já não ouve bem. E de forma que também pode dizer o que quiser, que a pessoa diz como? O quê? E depois há uma falta de entendimento também absolutamente racional, porque a perda de pequeninas capacidades, que não é importante para que a pessoa mereça todo o respeito que vão acontecendo nos últimos anos de vida, já impede, digamos, aquela acuidade de compreensão para fenómenos que são importantes. Agora, estes números, efetivamente, que acaba de me dizer, são números que impressionam, embora os números sempre, e do modo geral, tenham um vício grande e um erro. É que o comportamento humano não pode ser reduzido a números. Estes são os de Viseu, muitos outros se espalharão pelo mundo. Muito mais, por todo o país, porque, por outro lado, as pessoas todas exigem hoje, em face de um conhecimento de divulgação, quando se falam nestes problemas, e estamos aqui, a nível da televisão, exatamente a focar o assunto, que tem um efeito benéfico e perverso, porque vai haver um clientelismo muito maior pelo facto de, sei lá, se não vão as pessoas correr agora todas para a acupuntura para resolver os próprios problemas. Portanto, quer dizer, a informação leva a que as pessoas sejam mais exigentes. Em termos uma outra de saúde. questão, professor, que eu queria fazer em relação a tudo isto é que muitas pessoas vão ao médico de clínica geral, por exemplo, resolver uma questão que nada tem a ver com ele, ou que se calhar a pessoa indicada não seria, porque têm medo de um psiquiatra, porque têm medo de um outro especialista qualquer. Se nós, ao vermos o nosso problema, ganharmos consciência desse problema e passarmos logo a agir com cabeça e dizer mesmo é este médico que eu preciso, se calhar estes problemas não se verificavam tanto. Tenho dúvidas. Eu vou-lhe citar um exemplo, contava-se como anedota aqui há uns 30 anos, quando se tentava super especializar a medicina, que um doente não se sentia bem, doía-lhe a cabeça, estava mal disposto, etc. Então, pelo seu próprio autodiagnóstico, diz, olha, dores de cabeça, isto se calhar é qualquer tumor cerebral que eu tenho. E foi, portanto, ao médico neurologista para verificar se tinha um tumor cerebral ou não. Pode sair dali já com uma medicação que nada tem a ver com aquilo que ele tem. E o neurologista examinou e disse, não, o senhor fez todos os exames, não tem tumor cerebral nenhum. Mas ele continuava com a dor de cabeça e disse, olha, não será de ouvidos. E vai o homem para o otorrinolaringologista ver se tinha, não, de ouvidos não é nada. Olha, mas essa dor de cabeça, isso não será dentes. Isso pode ser uma radiação de um dente que às vezes acontece. Vai o dentista, faz-lhe o exame total. Não, de dentes não é. Bom, foi andando por todas as especialidades, até que o homem continuava sempre a queixar-se de todas as coisas. Ninguém conseguia interpretar-lhe o que aquilo era. E até que disseram, ele não está bom da cabeça, vai para a psiquiatria, que ele está maluco. Meu Deus. Vai ao psiquiatra e quando vai ao psiquiatra, o psiquiatra examinou, conversou e disse assim, não, sabe, o senhor está perfeitamente dentro dos parâmetros normais. O que o senhor precisa é de ser visto por um médico. Ora bom, portanto, aqui está, na realidade, quer dizer, o médico, se souber ouvir, se souber interpretar o que o doente tem, ele vai, em mais de 90% dos casos, resolver, não é só indicar, vai o próprio resolver o problema. Porque a maior parte das questões que as pessoas têm em termos de sofrimento querem que o seu problema seja ouvido. Uhum. E até hoje, muitas técnicas psiquiátricas resultam das pessoas contar os seus males uns aos outros em terapia de grupo. Ora bom, portanto, o que a pessoa que não se sente bem necessita é que a ouçam, é que compreendam. Arranjemos nos nossos amigos uns psicólogos. Exatamente, quer dizer, alguém, e o médico de clínica geral, o médico de família hoje, está e tem que estar cada vez mais apto a ser responsável pelos 1.500 ou cerca disso doentes que tem à sua conta. Mas uma realidade que eu conheço muito bem tem a ver com Trás-os-Montes e essa realidade para mim é muito chocante porque nós temos lá médicos que pagamos uma consulta de um preço até bastante avultado e o que acontece é que esse médico vai, por exemplo, dizer que se estamos com falta de sono vai-nos dar uns medicamentos para. Nós começamos a viciar-nos nesses medicamentos e o que acontece é que depois, quando ele diz que se calhar é melhor ir para um psiquiatra,
não é? Para tentar ver a situação, já é muito tarde. E o psiquiatra diz é que nós deveríamos ter ido muito mais cedo. São estes casos que me preocupam em todo o país, porque não me parece muito agradável nós estarmos a criar dependências com químicos que nos podem levar mesmo a ter que depender deles durante muitos anos e depois a descobrirmos que se calhar não precisávamos deles tanto tempo. Sim, absolutamente de acordo com tudo, exceto com o exemplo de Trás-os-Montes. Porque Trás-os-Montes, para mim, é uma referência que eu ponho muitas aspas, porque em Trás-os-Montes aconselha-se as criancinhas a partir dos 5 anos, no dia 6 e no dia 7, a fumar. Ora bom, portanto, não podemos dissociar os fenómenos socioculturais. Trás-os-Montes, concretamente Mirandela, em que no dia 6 e no dia 7 as crianças são permitidas, até oficialmente, a fumarem. E as pessoas divertem-se por ver as criancinhas a fumar. Portanto, concordo com tudo o que a Andreia disse, exceto com a referência de Mirandela. É claro que o pagar caro a consulta, se calhar teria que pagar mais caro para não lhe darem essa terapêutica. O problema, então, será desse nível. Vamos falar do outro tema, professor. Vamos agora até aos 3 milhões de viaturas virtuais no registro automóvel, ou seja, vai agora ser necessário ver onde é que andam todos os automóveis e muitos deles já estão mesmo na sucata. E vai ser complicado chegar-nos a casa um papel de um automóvel que, por acaso, imagino foi do professor, mas já foi há muito tempo, já se desfez dele e não sabe nada dele. Como é que nós vamos resolver isto? Temos que resolver de alguma maneira, porque isso faz parte da deseducação que nós tínhamos relativamente ao problema da propriedade automóvel. Porque, logicamente, e o que se está agora a pretender não foge à lógica corrente, que toda a gente compreende, que se é necessário registar um determinado instrumento, se é obrigatório, quando não se registra, quando se deixa de utilizar ou de considerar que ele é propriedade, tem que dar baixa dele. O que ninguém fazia, porque não era costume fazer. De forma que ele se acumulando, e hoje a informática, e eu costumo dizer que é como o cavalo de Troia, onde entra destrói tudo. E a informática aqui destrói, entre aspas, pelo conhecimento que há das situações. Chegou-se à conclusão de que havia 2 milhões, cerca disso, de automóveis que na realidade não existem e que, como a lei manda pagar uma contribuição por esses automóveis, as pessoas vão começar a receber a notificação para pagarem. Portanto, desta maneira vão resolver, naturalmente vão acorrer à loja do cidadão e a loja do cidadão arranjará uma solução para resolver o problema. Mas vai ser complicado, portanto, carros fantasmas, como lhes chamam aqui, acho que é mesmo complicado de tentarmos ver onde é que estão os carros todos, porque as pessoas que têm menos escolaridade não vão perceber que podem ir resolver isto contando a verdade. Pois não, mas para isso é que existe a loja do cidadão. Dizer, olha, vá à loja do cidadão, é mais fácil, porque o alertar coletivamente não interessa. O bate-papo, o contacto direto é muito mais eficiente e a eficiência obtém-se... O boca a boca sempre funcionou. Funcionou. É mais eficiente o interessado dizer, olha, você vai à loja do cidadão e exponha o seu problema, porque o problema vai-lhe ser resolvido. Isto como muitos outros. Porque, é claro, nós temos sempre a ideia de simplificar as coisas e depois as coisas complicam-se. Claro. Veja, por exemplo, nós, atualmente, para entrar nos Estados Unidos, um imigrante tem que ter as impressões digitais dos 10 dedos. Acabou. 10 dedos. No entanto, os 10 dedos foram levados ao ostracismo entre nós na Europa e, inclusive, aqui em Portugal, para reduzir a um único dedo. Mas a segurança, em termos de probabilidades de identificar uma pessoa pelas impressões, é muito maior. Toda a gente compreende 10 vezes. Claro que nós, em determinada altura, não interessa, já que há uns anos, foi anulado o sistema dos 10 dedos. Para que a pessoa, necessariamente a ser identificada, tivesse essa possibilidade. Então, utilizou-se um sistema, já há bastantes anos, de microfilmagem. Simplesmente o sistema de microfilmagem que foi feito para garantia de que não se destruía grande parte do arquivo, foi feito como se fosse fotografias de fotomatão. Quem fez aquilo, fotografou de qualquer maneira, de forma que um dia, quando foi necessário tentar identificar pessoas, concretamente
no desastre da Pontintes Ribeiro, chegou-se à conclusão que aquilo não era identificável, que eram os borrões imperceptíveis. Não, agora já se fotografa devidamente. Portanto, quer dizer, nós aprendemos sempre sobre os erros que vamos cometendo. E se os erros não provocarem erros ainda maiores, é altamente positivo. Se forem erros mais pequenos, já eu acho que é bom. Já temos então mais uma solução. Hoje é mesmo mês das soluções. Agora vamos falar do nosso Estamos no princípio do ano, portanto. É isso mesmo. Professor, vamos falar de um tema que merece muito a nossa atenção. É a violência doméstica. Violência doméstica. Pois, a violência doméstica que aumentou em 30% de 2006. Eu vou já começar por contestar a afirmação. Nós vamos dizer que o conhecimento da violência doméstica é que aumentou. Exatamente. As mulheres deixaram de ter tanto As mulheres deixaram de ter tanto medo, mas muitas das denúncias não correspondem à realidade. Muitas das denúncias não correspondem à realidade, embora a violência doméstica exista desde sempre, que haja tendência realmente a aumentar pela falta de amor, pela falta de carinho, pela falta de tolerância em relação ao próximo. E, sobretudo, hoje, quando as pessoas não conseguem uma sintonia muito grande, estamos a falar banalmente em homens e mulheres, a nível de casamentos ou matrimónios ou qualquer outra situação com género, é evidente que a violência doméstica aumenta. Porque, para mim, pessoalmente, preocupa-me muito mais a violência psicológica do que propriamente a violência física, a violência material. A violência verbal deixa muito... Para mim é muito pior. Não é que eu concorde que o homem deu 2 murros na mulher. Não. Mas para mim é muito pior, em vez de dar 2 murros na mulher, quando por qualquer desajustamento entre eles o homem começa a agredir psicologicamente a mulher. E constantemente. Diariamente. A mulher chegou do cabeleireiro e ela disse: o que é que tu foste? Gastar dinheiro, tu estás horrorosa. Isso fica-te muito mal, como tu tinhas o cabelo era muito melhor. A mulher cortou o cabelo, credo, se pareces um piaçaba, para que é que isso é? Tu tinhas até uns cabelos jeitosos. E a mulher começa, digamos, a estruturar ali, digamos, uma deficiência de autoestima. Exatamente. Vai para a mesa, credo, isto está salgadíssimo, não é possível comer. Isto é agressão psicológica. Doutor, como é que as mulheres, e alguns homens também deverão existir, poderiam acabar com este pesadelo, porque isto nós não podemos acabar não me parece que seja possível, mas, digamos, reduzir o convívio, o fenómeno a planos aceitáveis. Porque diferentes temporários entre um homem e uma mulher existe sempre. Claro. O problema está na capacidade de resolver o problema, está na capacidade de tolerância ao qual está inerente a compreensão do outro. Quer dizer, eu tenho virtudes e defeitos e o outro também tem virtudes e defeitos. Portanto, de um alinhamento deste amálgama de atitudes e comportamentos, da compreensão nas situações mais trágicas é que nós mostramos aquilo que podemos resolver em relação ao nosso próximo. E eu acho que o caminho que estará por aí, no suscitar determinados valores, que não se vá agora culturalmente dizer: mas o meu pai também batia na minha mãe, era normal, e o meu avô também batia na minha mãe, e as pessoas acomodavam-se. Mas hoje não é tão fácil acomodar-se, porque os tempos mudaram significativamente. É preciso que a mulher tenha um bocadinho mais de autoestima para conseguir segurar-se, não? Pois, mas é que a própria deficiência de autoestima já é cultural. A mulher ainda não vai há muitos anos que jurava obediência ao marido. A mulher, digamos, era uma coisa que para ir a Vigo ao Corte Inglês fazer compras tinha que pedir autorização ao marido, e se não mostrasse a carta na fronteira o guarda não a deixava passar e ficava ali à espera que as amigas que levavam a carta fossem na caminhonete e ao fim da tarde, quando regressassem, ela entrava porque já estava em território português. Isto não foi há muitos anos e, portanto, digamos, há uma supervivência cultural que nós podemos propagandear. Podemos, teoricamente, apresentar muitos esquemas de solução, mas, no fundo,
em 3 gerações é que os comportamentos se podem modificar de alguma maneira. Professor, durante estes anos todos de profissão, sabe mais ou menos quantas autópsias fez a mulheres que morreram por violência doméstica? Quantas não, e até tenho dúvidas se memorizasse nesta altura quantas, eu não poderia dizer, porque não podem divulgar-se esses números. Mas o que posso dizer, porque isso é perfeitamente transparente e óbvio, fiz autópsias de várias mulheres que morreram por maus tratos. Como homem, ao fazer esse trabalho, o que é que sentiu? Ora bom, como homem, quer dizer, o problema não precisava de fazer uma autópsia para logo ter um sentimento de revolta relativamente a essas situações. Mas ali é o ponto final daquela pessoa. Ali é a constatação, digamos, de uma coisa que aconteceu e que não devia ter acontecido. Temos que compreender que uma pessoa, quando está a fazer uma autópsia, por exemplo, relativamente à minha experiência, que fiz mais de 30.000 autópsias, é claro que tem que haver, digamos, sobretudo um aspecto científico em relação à observação daquilo que estamos a fazer e não começar a chorar em cima do cadáver. Claro. Não quer dizer que nós não tenhamos sensibilidade e não nos sintamos de alguma maneira influenciados e perturbados com o problema. Basta dizer que houve uma aluna minha, que era muito boa aluna aqui há uns anos, que morreu atropelada e eu não só me recusei a fazer autópsia, como recusei a entrar no necrotério para a ver morta, porque eu queria ficar com ela, com aquela imagem que ainda hoje me perdura, de viva como ela era na realidade. Portanto, nós não somos os carrascos, nós temos a nossa própria sensibilidade, simplesmente o que acontece é que a parte científica, o desenrolar, a pesquisa, a ideia de investigação, caso a caso, como é que foi, porque é que foi, etc., num aspecto complementar, isso influencia-nos. Portanto, vem, digamos, é uma chamada de atenção, aqui está mais um caso daqueles que você diz que não deviam ter acontecido, etc. Portanto, a experiência, tudo aquilo que nós dizemos, eu acho que tem sido muito eficiente, mas pouco eficaz. Porque a eficiência traduz o empenho que todos nós fazemos em relação ao problema da violência doméstica, a eficácia traduz os resultados positivos. E eu parece-me que está a aumentar a violência doméstica, apesar de todos os esforços e das pessoas mais interessadas e mais puras relativamente ao problema. O que é que podemos fazer, já que é um dia de soluções? Podemos insistir, tentar convencer lado a lado ao marido que não deve matar a mulher, ao marido que não deve agredir a mulher, à mulher que não deve agredir o marido, claro. E vice-versa, obtendo, digamos, o que há de positivo em cada um deles. Muitas vezes o problema complica-se ainda porque há filhos e os filhos presenciam todo este desenrolar de maus tratos conjugais e vão ser vítimas também pela presença, quanto mais não seja do ponto de vista psicológico, ou que, não raras vezes, acontece que também fisicamente os próprios filhos também são agredidos. Portanto, digamos, o tentar fazer passar a mensagem de melhor convívio, que só isso... Levantar a autoestima do marido. Levantar a autoestima, porque só isso, na realidade, nos conduz a uma maior felicidade, que ao fim e ao cabo é aquilo que todos queremos. Por os mais diversos meios, nós procuramos é ser felizes. Embora aparentemente às vezes alguns até a sua própria manifestação seja mais tradutora de infelicidade, mas não. O que eles querem é obter a felicidade que não conseguem. Muito obrigada, professor. Foi então o Palavras Cruzadas de hoje. Volto amanhã com mais um convidado.